Coração aberto para receber as instruções do Senhor. Estamos na exposição deste livro tão importante do Evangelho de Mateus. Mateus, o Evangelho do grande rei. Eu convido os irmãos a abrirem esse texto, já mencionado pelo pastor Rui, Mateus capítulo 23, versículo 13 até o 39. Semana passada nós falamos do capítulo 23, do versículo 11 a 12, falamos sobre não imiteis os maus líderes, e hoje nós iremos falar sobre os ais de Jesus, contra os maus líderes, os 8 ais de Jesus. Vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para a nossa edificação, e você que está em casa também, acompanhe a leitura bíblica com fé e esperança. E aqui nós temos então as várias advertências de Jesus, a partir do versículo 13 até o versículo 39. Vamos ler esse texto com bastante atenção para o nosso crescimento e edificação. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torneis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesse vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que
todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos a isso? Bendito o que vem em nome do Senhor. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, e que possamos extrair dela lições que possam marcar a nossa vida, que possamos, ó Deus, ouvir essas advertências de Jesus, e que o Senhor possa tirar do nosso coração toda dureza, ó Deus, toda insensatez, toda cegueira, pois nós queremos contemplar as maravilhas da Tua lei e aplicá-la na nossa vida e vivê-la para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis sentar. Os 8 ais de Jesus. Ai é uma palavra bem conhecida no contexto familiar. Alguns de nós já escutamos da nossa mãe. A mãe chega para o filho e diz: ai menino, se você fizer isso de novo, você vai ver, você vai ficar de castigo, você vai apanhar. Quem já ouviu isso? Não precisa levantar a mão. Alguns de nós já ouvimos. Esse ai é um ai de ameaça, que pode acontecer ou não. Quando a mãe diz: ó, você vai apanhar. Ai, menino, cuidado. No entanto, meus irmãos, os ais de Jesus aqui são diferentes. Os ais de Jesus aqui não são uma ameaça. Os ais de Jesus aqui significam uma censura, um pronunciamento profético. O ai profético de Jesus não é apenas um ai de lamento por uma situação triste, calamitosa, e sim o anúncio de um castigo que sobrevirá sobre os hipócritas, sobre os maus líderes, sobre os religiosos que não ouvem a voz de Deus, sobre as pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Temos aqui as palavras mais duras proferidas por Jesus contra os escribas e fariseus. Alguns chegam a dizer que Jesus, com esse discurso tão duro, pecou contra os fariseus e escribas. Mas Jesus é santo, santo, santo. E ele conhecia os escribas e fariseus por dentro e por fora. Jesus, então, publicamente denuncia os principais erros dos escribas e fariseus, sem poupar palavras. 8 vezes ele usa a solene advertência: ai de vós. 8 vezes dizendo: ai de vós, escribas e fariseus. 7 vezes ele os chama de hipócritas. E a palavra hipócrita, que significa um ator, alguém que encena num palco, alguém que é um artista, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que aparenta ser o que não é. É igual Denorex, parece, mas não é. Dessa forma, o hipócrita é aquele que usa uma máscara, ou que mostra um rosto falso para o público. Então, Jesus usa essa palavra, hipocrites, para mostrar que eles eram pessoas mentirosas, falsas, dissimuladas, façantes. E por 2 vezes Jesus os chama de insensatos e cegos. E uma vez os intitula como serpentes, raça de víboras. Era assim que Jesus, nesse discurso tão duro, fala diante desses religiosos, desses falsos líderes, dos escribas e fariseus. A santidade de Cristo, meus irmãos, o impelia a denunciar os pecados daqueles homens e pronunciar a sentença que eles mereciam, uma sentença dura. Jesus estava tirando as máscaras destes maus líderes. Está dizendo: olha, sai do palco, tira essa máscara, mostra quem você
são de fato e de verdade. E a grande ideia dessa passagem é sobre o juiz divino, sobre todos os maus líderes e sobre todos aqueles que os imitam. E aqui nós temos então os trovões da ira de Cristo. Cristo está irado contra uma má liderança, contra maus homens. E vejam os ai de Jesus contra esses falsos líderes. Primeira coisa, eles impedem as pessoas de serem salvas. Por isso Jesus disse, veja o que diz o verso 13, vamos ler comigo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que eles são? Uma pedra de tropeço. Todos nós já tropeçamos em algum tijolo, alguma pedra, não é verdade? E às vezes arranca o tampão do pé direito. Quando você tropeça, dói, ou bater na quina da cama, ou da mesa, dói, fica roxo. E esses homens eram pedras de tropeço, obstáculos para que outras pessoas pudessem se aproximar a Cristo. Esses maus líderes esconderam a chave do reino. Já pensou? Né? Se você tem a chave da sua casa, só você pode entrar. Né? Mas vamos pensar que um parente seu precisa entrar e você esconde a chave, ou joga a chave fora. A pessoa não vai ter acesso. E aqui, esses homens pegaram a chave do reino, jogaram fora, não entraram e não deixaram entrar outras pessoas. Eles deveriam ter guiado o povo a Cristo, como fez João Batista. João Batista diz o seguinte: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, mas eu sou, né, o seu precursor, aquele que prepara o caminho, aquele que endireita as veredas, aquele que aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles deveriam ter falado às multidões: dê ouvidos a Cristo, aprendam com Jesus. Jesus é o Messias e está pregando sobre o reino de Deus. No entanto, eles não entraram no reino e não deixaram outros entrar. Ficaram fora, impedindo que outros pudessem entrar. E eles então inventaram regrinhas e mais regrinhas para afastar as pessoas de Cristo. E eles então atavam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas nem com o dedo queriam movê-los, ajudá-los. Eles ensinavam, meus irmãos, a doutrina da justiça própria, a doutrina da salvação pelas obras, a doutrina que você, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, você se achega a Deus. Eles eram pedra de tropeço para aqueles que queriam conhecer a Cristo. Eles estavam indo para o inferno e levando outros para o inferno. É como eu conheci a história do pai, que o menino havia se convertido e ido para a igreja, e falou assim: eu prefiro ver o meu filho morto do que vê-lo crente. Ele não queria ser crente e não queria também entrar, atrapalhando a vida do seu próprio filho. Assim, eram esses homens que não queriam Cristo e também não queriam que ninguém pudesse seguir a Cristo. Faziam tudo para impedir as pessoas de crerem em Cristo. Os falsos líderes hoje, meus irmãos, agem assim. Eles falam da rosa ungida, do sal grosso, do copo de água, tem uma toalhinha para enxugar o suor do apóstolo, e eles vão a Israel e trazem um pouquinho da terra de Israel e faz ali a campanha da fogueira, vendem lenços ungidos, levando o povo à crendice, mas não falam nada de Jesus, nem do arrependimento. Não falam do arrependimento do pecado e da fé em Cristo. De igual forma, meus irmãos, Deus fica irado quando nós deixamos de conduzir os pecadores a Cristo. O que nós devemos pregar? A mensagem que Jesus pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e crede no Evangelho, na boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem, é levar os pecadores a Cristo, assim como nós
pecadores, fomos conduzidos a Cristo. Que possamos abrir a porta da igreja, as portas do reino, para conduzir os pecadores a Cristo. Mas vejam bem, por que Jesus estava irado com palavras tão duras contra os maus líderes? Em segundo lugar, eles usam a religião para explorar os mais desamparados. Veja o que diz o verso 14. Vamos ler comigo esse verso 14, todos juntos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vejam bem, em vez de proteger as viúvas e ajudá-las, naquele tempo a viúva não tinha uma pensão, e elas às vezes recebiam um pouco da herança do marido, quem sabe uma casa, que era um bem de família que deveria passar de geração para geração. O que eles faziam? Eles devoraram as casas das viúvas, administrando as propriedades, muitas delas, explorando-as e tornando-as suas presas. Tomavam os seus bens, os seus recursos, que eram poucos, e eles eram tão desonestos, estelionatários, exploravam os desamparados. Vocês já viram isso acontecer? Alguém tomar, os poucos recursos de uma pessoa hipossuficiente, de uma pessoa que carece da ajuda. Além do mais, os fariseus disfarçavam as suas más intenções com longas orações. Eles não eram corretos diante de Deus. Não é pecado fazer uma oração longa, como a Lídia fez hoje, viu, Lídia? E eu fiquei ajoelhado o tempo todo, né? Então, veja, não é pecado orar. O pecado é ter más intenções no coração. O pecado é usar a religião para se enriquecer, como as pessoas usam com a teologia da prosperidade. No entanto, meus irmãos, Deus tem um cuidado especial com as viúvas. Deus cuida das viúvas. A Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus cuida das viúvas. E os homens que enganavam viúvas deveriam responder por seus crimes diante do Deus que é o juiz das viúvas. Não pense que as pessoas que ficam brincando com a fé, brincando com a religião, brincando com Deus, brincando com a Bíblia, não vão receber o juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele trará juízo sobre os zombadores. A Bíblia diz que aquele que semeia o bem vai colher o bem, mas aquele que semeia o mal vai colher o mal. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Mas, em terceiro lugar, esses homens maus líderes, eles eram missionários do mal. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler comigo esse verso 15? Veja o que diz o texto. Todos juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles não faziam seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Eles faziam seguidores de si mesmos, do seu legalismo. Ensinando a doutrina da justiça própria. Os fariseus não buscavam levar pessoas a Deus. Eles procuravam levar as pessoas à sua seita, à sua religião, ao seu farisaísmo. Eles percorrem terra e mar, a fim de ganhar adeptos para a sua causa, para entrar no partido dos fariseus, no partido dos escribas, no partido do legalismo religioso. Por exemplo, a igreja presbiteriana de Indé não deve conduzir as pessoas apenas à igreja, tem que conduzir a Cristo. Porque quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo. Quem liberta o pecador é Cristo. Nós devemos fazer aqui nesta igreja discípulos de Cristo, gente que parece com Jesus, gente que anda com Jesus, gente que ama Cristo, gente que ama a sua palavra. Mas eles percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, eles o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que eles.
2 vezes mais filhos do inferno, porque eles se tornaram piores do que eles. Esses seguidores desses escribas e fariseus, eles eram piores ainda, mais fanáticos, mais teimosos, mais bitolados, mais hipócritas, e eles se tornaram então 2 vezes filhos do inferno. Já pensou? Saber que a pessoa é filho do inferno é muito triste, não é verdade? Filho de Satanás. Se alguém te chamasse, você é filho do inferno, é triste, não é verdade? Mas nós temos a graça de Jesus, fala assim, nós somos filhos de Deus. As mulheres que estão aqui são filhas de Deus. Os homens que estão aqui são filhos de Deus. Mas esses prosélitos convertidos eram 2 vezes filhos do inferno. A cultura popular, meus irmãos, ensina que todos são filhos de Deus, mas isso é uma mentira. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós cremos em Cristo, por isso nós entramos na família de Deus, por isso nós fomos adotados na família de Deus, por causa de Jesus, porque a nossa fé não está na fé, a nossa fé está em Cristo. Nós cantamos nesta noite, somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas esses maus líderes, irmãos, nós podemos ver aqui o ai de Jesus, porque eles banalizam a seriedade dos juramentos. Veja o que diz o verso 16 e 17. Abra a sua Bíblia aí. Você que está em casa também, leia comigo esse verso 16 e 17. Todos juntos? Ai de vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vejam bem que esses guias cegos ensinavam que jurar pelo templo nada significava. Você podia jurar, eu juro por esse templo. Nada significava. Mas se você jurar pelo ouro do templo, resultava em um compromisso obrigatório. Quem jura precisa saber o que faz. Vamos dizer isso comigo? Quem jura precisa saber o que faz. Por isso Jesus pergunta, quem é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual que é a resposta óbvia? O templo. No entanto, o interesse deles não estava na parte espiritual, mas na parte material. O que eles queriam? Apenas o ouro. Não estou preocupado com o templo, que era símbolo da presença de Deus, onde tinha ali o altar do sacrifício, onde tinha ali o santuário, que era símbolo da presença do Senhor. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados apenas com o vil metal, apenas com o material. Por isso, para eles, o ouro era mais importante do que o próprio templo. Eles tinham um critério materialista. Outro exemplo aqui, meus irmãos, sobre o juramento é a oferenda. Veja o que diz o verso 18 e 19. Vamos ler comigo? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual que é maior? O altar. Igualmente, meus irmãos, os fariseus, eles consideravam os sacrifícios mais importantes e significativos do que o altar sobre o qual eles eram apresentados a Deus. Portanto, Jesus destacou mais uma vez que o altar
santificava o sacrifício. Logo, o altar era o objeto mais significativo pelo qual deveriam jurar. A oferta era o que o ser humano apresentava para Deus. Quando a pessoa levava ali uma pomba, ou levava ali um cordeiro, ou levava ali um novilho, era a parte daquele que estava oferecendo o seu culto a Deus, oferecendo a sua oferta. Mas o altar era o símbolo da morte de Jesus, o que Deus oferece ao ser humano. Quanto mais vale? Humano ou divino? Nós devemos então olhar para o altar pensando no sacrifício de Jesus, que se doou por nós, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue. Hoje nós não temos mais altares. Hoje nós não temos o templo como símbolo da presença de Deus, porque o templo somos nós. A igreja de Deus, onde se reúne, ali está Deus, ali está o santuário de Deus, ali está a morada de Deus. Nós somos o santuário de Deus, onde Deus habita, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Por fim, meus irmãos, Jesus disse: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está, e quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está. Os nossos juramentos, meus irmãos, têm que ser autênticos e sinceros. Por que eles estavam pensando? Posso jurar pelo templo, porque é algo inanimado. Mas quem está jurando pelo templo, está jurando por aquele que nele habita. Está jurando pelo próprio Deus. Ao jurar pelos céus, eles também juraram pelo trono de Deus no céu e por aquele que no trono está sentado, a saber, o próprio Deus. Era extremamente insensato e arrogante por parte dos escribas e fariseus ensinar que o povo poderia fazer votos pelo altar, pelo templo, sem intenção de cumpri-los. Eles estavam fazendo juramentos com a intenção de não cumprir os seus juramentos. Por isso eles não juravam por Deus, mas estavam jurando pelo templo, mas jurando pelo templo, eles estavam jurando por aquele que nele habita. Jesus não queria que eles pudessem banalizar os juramentos, mas que eles pudessem levar Deus a sério. E não usar esses juramentos e depois dar uma desculpa para não cumprir esses juramentos. Mas vejam bem, em quinto lugar, eles exaltam as coisas menos importantes acima das coisas mais importantes. Veja o que diz o verso 23 e 24. Vamos ler comigo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. O que Jesus condena aqui, meus irmãos, não é o dízimo, mas a atitude dos fariseus. Eles se esqueceram da justiça, da misericórdia e da fé. Tem gente que entrega o dízimo, mas não trata bem a esposa, está brigado com ela, obrigado com os filhos, obrigado com o vizinho, tem um ressentimento no coração. Por isso Jesus disse: sim, vocês deveriam fazer estas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Eles deveriam tratar as viúvas com misericórdia, justiça e fé, e não explorá-las com injustiça, com ganância. Por isso o Senhor Jesus diz: olha, vocês, cumprem tudo, e vocês devem fazer isso, entregar os seus dízimos e ofertas, mas sem esquecer das coisas mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Já pensou? Em outras palavras, para os judeus o mosquito era o menor animal impuro. Então eles passavam na peneira sempre a água que ia beber,
ou leite, sempre eles coavam com medo de engolir o mosquito, porque eles estavam engolindo, né, um animal impuro, um inseto impuro. Na verdade, engoliu o mosquito, aquele mosquito grande assim, né? Que está lá na pia, está voando, daqui a pouco cai no leite, você toma, ou cai no refrigerante, você toma. E a gente tem nojo mesmo. Eles também tinham. Mas Jesus fala assim, olha, guia-se é que coais o mosquito, engolis o camelo. E o camelo é o maior animal impuro, né, conhecido para eles. Em outras palavras, os judeus, meus irmãos, colocavam o menos importante acima do mais importante. Nós devemos cumprir os preceitos menos importantes, mas também os mais importantes. A justiça, a misericórdia e a fé. Que Deus nos abençoe. Mas vejam bem, meus irmãos, em sexto lugar, nós podemos ver o ai de Jesus contra esses maus líderes, porque eles colocam a pureza exterior acima da pureza do coração. Veja o que diz o verso 25. Vamos ler comigo? Ai de vós, todos juntos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Quando você está lavando as vasilhas, né, você não limpa apenas o exterior do copo. Se o copo está sujo com uma vitamina de morango, e fica tudo grudado ali no interior do copo, você passa a bucha no interior do copo, para tirar toda a sujeira, e o copo ficar transparente, limpo, a ponto de ser usado novamente. Mas o que esses fariseus e escribas estavam fazendo? Limpando apenas o exterior, e deixando o interior sujo. O que contamina o homem, meus irmãos, não é o que entra, mas o que procede do coração corrupto. Por isso é preciso limpar o coração. Não é isso que Davi fez, quando Davi pecou contra Deus, né, adulterando com Batseba, e tirando a vida de Urias, colocando na frente da batalha, através das mãos dos seus inimigos, e o profeta o confrontou com a palavra de Deus, e ele se arrependeu, e diz, eu pequei contra Deus. Ele fez esse Salmo 51, um salmo de confissão, confessando os seus pecados, e ele ora a Deus, dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o verbo ali é barar, e o verbo barar, criar, é criar do nada. Não é porque Davi tinha um coração puro, mas ele está pedindo, Senhor, crie do nada, crie dentro de mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O cristianismo, meus irmãos, consiste na mudança do interior. Não é apenas limpar apenas o exterior do copo ou do prato, mas é limpar o nosso interior, é a mudança do nosso coração. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É por isso que Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que João Batista pregou o arrependimento, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é por isso que nós devemos depositar a nossa fé em Cristo, porque só Ele pode mudar o nosso interior e nos lavar de todos os nossos pecados pelo seu sangue vertido da cruz do Calvário. E aí, essa mudança interior acompanha. O exterior vai mudar o exterior, quando há uma mudança no nosso interior. Não é isso que Jesus disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É a mudança do interior. A gente, meus irmãos, não pode ter uma religiosidade fria. Nós devemos buscar a Deus um avivamento
que muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda a nossa família, muda o nosso caráter, muda os nossos pensamentos, muda a nossa conduta e muda a nossa história. É só com Jesus, só com Ele. Esses fariseus e escribas tinham muita religiosidade, mas nada de mudança de vida. Tinham muito legalismo, mas nada de obedecer à lei de Deus. Tinha a luz do poste, e quando saíam da presença do poste, a luz acabava. Mas o cristão tem a luz da lanterna, a luz da graça de Deus. Onde ele vai, ele tem a luz de Cristo. Onde ele passa, na faculdade, ele brilha a luz de Jesus. Na empresa onde ele trabalha, ele brilha a luz de Jesus. Na rua onde ele passa, ele leva essa luz de Jesus. Porque ele tem essa mudança no seu interior. Ele não tem a sua religiosidade apenas dentro dessas quatro paredes. Ele leva a sua fé para a sua família, para a sua empresa, para a sua escola, para a sua faculdade, para a praça, para a rua, em todo lugar. Porque Jesus mudou o seu interior. Mas vejam bem, o sétimo ai de Cristo contra eles, porque eles eram fingidos espiritualmente. Veja o que diz o verso 27 e 28. Vamos ler comigo? Esses dois versículos todos juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Todos nós aqui já fomos no cemitério. Se eu não chego no cemitério, vou abrir essa tampa aqui para ver os restos mortais do meu vizinho. Seria um crime, né? Você está violando aquele sepulcro. Mas a gente sabe que naquele sepulcro, né, que está ornamentado, alguns vão lá, enfeitam e passam cal e fica branquinho, bonito. Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados. Exteriormente eles são bonitos. Eles têm um verniz na madeira, mas no interior a madeira está podre. Caiados de branco bem claro, passando a imagem de pureza, de santidade, com a roupagem que eles usavam, com filactérios, e eles usavam ali esta roupagem de santidade, mas só por fora, só na casca, não tinha uma essência da nova vida. No entanto, internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eles deveriam ser homens, meus irmãos. Em vez disso, eles estavam cheios, né, de hipocrisia e iniquidade. Deveriam ser homens santos, homens consagrados, homens dedicados. No entanto, eles estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade. O texto mostra aqui para nós que assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mas em último lugar, o ai de Jesus contra esses maus líderes, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 29 em diante. Vamos ler comigo? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. E aqui nós podemos ver que eles fingiram ter tal consideração pelos santos homens do passado.
Eles estavam pensando, olha, nós respeitamos esses santos do passado. E eles então edificaram os túmulos dos profetas. Eles adornaram os túmulos dos justos. E eles disseram, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Não teríamos concordado, por exemplo, com a morte de Isaías. A história registra que Isaías foi cerrado pelo meio, por ordem de Manassés, rei de Judá. E eles estavam falando, olha, nós defenderíamos Isaías. Ou alguns estavam falando, olha, nós não deixaríamos que Jeremias fosse lançado na cisterna, porque ele era um santo profeta de Deus. No entanto, Jesus lhe disse, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Enquanto eles clamam piamente ser diferentes, dizendo, nós somos diferentes, nós não somos como os nossos antepassados, nós não somos como os nossos pais. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tramando a morte do Filho de Deus. Eles estavam tramando em seus corações o fim de Cristo sobre a terra, porque eles sempre rejeitaram a palavra de Deus, e eles estavam agora rejeitando a palavra encarnada, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e eles vão fazer com Jesus o que os pais deles fizeram com os profetas. Eles iam cuspir em Jesus, zombar de Jesus, eles iriam gritar, crucificam, crucificam. Eles iam dizer, solta-nos Barrabás. Escolheram um ladrão em lugar de Cristo. E eles gritaram e gritavam, crucificam, crucificam. Por isso Jesus lhes disse, serpentes, raça de víboras. A natureza deles era uma natureza venenosa. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Vejam bem que Jesus enviará embaixadores e missionários aos judeus. Pedro foi preso. E a história registra que depois o fim dele foi um fim trágico, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Paulo, que era um perseguidor do evangelho, se converteu no caminho de Damasco, e ele foi perseguido pelos seus patriotas, pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos judeus. E ele foi perseguido, foi preso em Jerusalém, foi levado para Roma, e ali foi decapitado. Jesus enviará embaixadores e missionários aos judeus, mas os fariseus irão açoitá-los, persegui-los e crucificá-los. Jesus conclui dizendo algo muito sério. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Nós estamos aqui, meus irmãos, na semana da paixão. O último discurso que Jesus fez, provavelmente numa terça-feira, a terça-feira da semana da paixão. E Jesus está fazendo esse discurso duro, porque esses líderes religiosos rejeitaram a Cristo, estavam tramando a sua morte. Jesus veio para morrer mesmo, a pior morte, a morte de cruz. Mas eles o rejeitaram, rejeitaram a sua salvação, o seu perdão, a sua graça, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram os seus ensinos. No entanto, todo o castigo divino pelo sangue derramado justo no passado, de Abel a Zacarias, viria sobre aquela geração. E por essa razão, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jesus olha então para Jerusalém. Jesus está no centro religioso de Jerusalém. Ele está ali no templo. Ele está no templo, símbolo da presença de Deus. Ali estava o altar dos sacrifícios. Jesus era a própria oferta sobre esse altar.
E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A Jerusalém que eles chamavam de santa, Jesus a chama de assassina de profetas. A Jerusalém que eles exaltavam, Jesus diz que ela apedreja os que a ela eram enviados. E Jesus diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. A Jerusalém que Jesus quis que tantas vezes acolher debaixo de seus braços, de suas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, expulsou Jesus para fora dos muros de Jerusalém, e levou Jesus para um lugar chamado Calvário, o Monte da Caveira, e ali o crucificaram. E aí Jesus disse: eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eles rejeitaram o convite da graça de Jesus. Jesus tinha dito para todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eles rejeitaram esse convite da graça, e toda a casa dos judeus agora foi desolada. Quando Jesus se retirou deles, a invasão dos romanos, meus irmãos, a Jerusalém no ano 70 foi algo terrível. Quando o imperador Tito entrou em Jerusalém, as mulheres grávidas foram abertas ao meio, os velhos foram mortos, as crianças violentadas, jovens foram mortos pela espada do Império Romano. Os romanos então entraram no templo e destruíram o templo, símbolo da presença de Deus. Destruíram o altar que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Destruíram os sacrifícios e eles não mais fizeram sacrifício, porque Jesus era o sacrifício de Deus, era aquele que veio para ser a oferta de Deus pelos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então a casa ficou desolada, deserta. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: conviveremos, em primeiro lugar, sendo canais de bênção nas mãos de Cristo. Não sejamos pé de tropeço como foram os escribas e fariseus, que tinham muita religião, mas nada de Cristo, que confiavam em si mesmos, na sua própria justiça, fechando as portas do reino de Deus para os perdidos e pecadores. Sejamos canais de bênção para levar os pecadores a Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Que possamos abrir as portas da nossa igreja, as portas do reino, para conduzir vidas a Cristo, fazendo discípulos de Cristo, de todas as nações, e não prosélitos para nós mesmos. Que possamos conduzir as pessoas a Cristo, o Salvador, o Redentor, e falar dele para outras pessoas. Só Ele pode mudar histórias, só Ele pode reconstruir vidas, só Ele pode pegar uma família quebrada e reconstruí-la, só Ele pode pegar um coração partido e curá-lo, só Ele pode trazer paz aos corações, só Cristo. Mas em segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Buscando a iluminação e a direção de Cristo, para que não sejamos cegos e guias de cegos, como os fariseus. Que você, ao ler a Bíblia, que você possa pedir ao Senhor: Senhor Jesus, ilumina os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu não quero ser cego e guia de cego. Eu quero ter os meus olhos iluminados pela Tua graça. Que sejamos livres, meus irmãos, livres de uma religião vazia e exterior, que apenas está na casca, na superficialidade e não tem a essência da nova vida. Que Jesus limpe os nossos corações de toda a sujeira do pecado, de toda a religiosidade fria, e arranque as máscaras
de nossas hipocrisias e insensatez, que possamos ter um coração limpo para servir ao Senhor Jesus, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Que o Senhor Jesus possa mudar os nossos corações. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Ouvindo a voz de Cristo, a palavra encarnada. Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Jesus queria acolhê-los debaixo de seus braços, mas eles não quiseram. Que possamos nos abrigar debaixo das asas de nosso Salvador, o Senhor Jesus, porque a vida sem Ele não tem sentido. A casa sem Jesus é uma casa desolada. Pode ter marido e esposa, filhos, mas sem Jesus a vida não tem sentido. E a família também não faz sentido. Só Jesus pode abençoar uma casa. Só Jesus pode trazer alegria ao coração dos nossos filhos e ao coração do marido e da esposa. Só Cristo, só Ele. Sem Cristo, meus irmãos, a nossa casa ficará deserta, desolada. A casa sem Cristo não tem proteção. A casa sem Cristo é uma casa vazia, sujeita à invasão, sujeita à destruição. Que possamos ter Cristo presente na nossa casa, na nossa família, porque Ele é o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa existência. Só nele nós temos paz, conforto, perdão, salvação, só nele. Que Deus nos abençoe.